presidente da Portos do Paraná faz balanço de 2024 e aponta perspectivas para 2025. Em entrevista exclusiva ao repórter Ciro Gimenez, o presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, apresentou um balanço das atividades realizadas ao longo de 2024. Durante a conversa, Garcia destacou os principais avanços obtidos pela administração portuária e apontou os desafios e metas para o próximo ano 2025. Vamos conversar com o presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, mais uma vez chegando ao final de mais um ano, seu 6º ano de gestão, presidente. Queria falar um pouquinho sobre o ano de 2024, como foi e as perspectivas para o ano de 2025. Inicialmente, muito obrigado por atender mais uma vez a nossa reportagem. Bom, eu que agradeço. Vocês são parceiros, Ciro, desde o começo aqui da nossa gestão. E nada mais justo que esse balanço que também já virou tradição nosso com vocês. Nós temos aqui um ano foi um ano desafiador, natural. Um dos nossos principais produtos, que é o soja, o milho, eles não tiveram uma atração na sua exportação, o soja pelo preço, o milho pela quebra da produção na nossa Interlândia, então não houve produto a ser escoado na magnitude ou no volume que a gente esperava e sempre torce. Então isso fez com que nós tivéssemos ou constatássemos uma diminuição nesse produto. Mas ao mesmo tempo outros produtos compensaram essa falta desses. Então nós tivemos uma movimentação super expressiva de containers, tivemos ontem lá inclusive comemorando a marca de 1,5 milhão de TEUs. São uma marca que poucos portos no mundo alcançam, e o nosso terminal alcançou, uma marca histórica, uma marca expressiva na movimentação de celulose, na movimentação de fertilizante, do açúcar, do farelo de soja. Então todos esses outros produtos fizeram com que o nosso complexo conseguisse se estruturar e chegando num volume também histórico. Nós estamos aí a 500 mil toneladas de atingir a marca histórica do ano passado. Hoje são 19 de dezembro, então mais um pouquinho a gente com certeza vai conseguir romper essa marca histórica. Quer dizer que mesmo com a queda de movimentação no milho, por exemplo, como o senhor acabou de dizer, não vai impactar na diminuição ao final desse ano. O senhor está querendo dizer que mais uma vez o Porto de Paranaguá vai bater o seu recorde, seu próprio recorde que foi do ano passado. Se as condições normais de temperatura e pressão permanecerem, o tempo nos ajudar, produto existe. O produto ou está no navio aqui a ser descarregado, ou está pronto aqui a ser carregado. Então, se essas condições forem normais, o que a gente espera até o final do ano... Pelo menos a previsão do tempo tem dito mais ou menos isso, né? Isso, nós gostaríamos e poderemos sim chegar com muita certeza a essa movimentação mais uma vez histórica. Então, pelo 6º ano consecutivo, é a 6ª movimentação recorde que nós temos aqui, uma crescente de quase 25% quando comparado ao período que nós chegamos aqui. E com uma mesma infraestrutura, isso que é o mais interessante, porque as licitações, as obras que elas começam a acontecer, elas foram pensadas e estão sendo discutidas há muito tempo, mas seus efeitos práticos começam a ser sentidos agora, no final desse ano. Então a gente pode colocar o novo terminal de celulose, então foi uma implantação do zero, teve a sua finalização concluída, o novo terminal de veículos teve sua finalização concluída esse ano. Então o Porto conseguiu crescer e se sustentar num crescimento com ajustes operacionais, e agora com essas novas obras que já estão há algum tempo aqui, nós com certeza agregaremos mais capacidade, daremos uma condição muito melhor de eficiência para que essas cargas elas tenham um tratamento de qualidade aqui e naturalmente o importador e o exportador se sinta seguro que suas cargas são bem tratadas aqui, e nós teremos uma condição sim de provar nossa eficiência para o próximo ano também. E quem sabe, aí depende de tantos outros fatores, mas falarmos de uma previsão de movimentação para 12 meses depois é sempre difícil. Mas os indicadores que nos trazem hoje de uma boa colheita do soja, uma expectativa de um volume adequado, mas aí vem aquela questão de preço cambial, o preço do produto no mercado internacional, mas com os dados que nós temos hoje, dá-se ou passamos a ter um sentimento também positivo
para o início do próximo ano, principalmente nessa primeira colheita do soja. Grandes notícias, então, estamos obtendo aqui com o presidente da Portos do Paraná. Presidente, 2024 foi um ano, apesar de desafiador, como o senhor disse, foi um ano de novidades. E durante esse ano foi lançado uma grande cerimônia aqui na Portos do Paraná, o Moegão. Queria que o senhor falasse há quantas anda essa obra, como está, e qual é a perspectiva de término, enfim, fala um pouquinho do Moegão. Isso é sempre positivo, né? Uma obra estruturante, uma obra disruptiva, ou seja, uma obra que superou os conceitos tradicionais para que ela fosse desenvolvida. Então, um projeto que começou lá em 2020, com a participação da operadora ferroviária Rumo, com a participação dos terminais exportadores, porque não faria sentido a gente criar alguma coisa se eles chegassem e nos falassem, não tem utilização alguma. Claro. Então, foi uma proposição da ferrovia com o porto, e os terminais falaram, não, faz sentido. E desde lá para cá, com aquela cerimônia de assinatura, se eu não me engano era a assinatura do contrato, hoje vamos encerrar 31 de dezembro com 20% da obra concluída. Uma obra, a maior obra do estado do Paraná, a maior obra de infraestrutura portuária com recursos públicos hoje do país, sendo executada dentro do seu cronograma previsto, físico e financeiro, e aí com uma perspectiva de entrega em dezembro do ano que vem. Uma obra que ela vem agregar uma capacidade sem igual, não só olhando hoje, olhando os No próximos futuro. 25, 30 anos. Então, vai nos atender hoje, mas também nos posiciona para as próximas décadas. Presidente, uma outra recente cerimônia que aconteceu, mais uma vez, inclusive muito prestigiada, Paranaguá, o Porto de Paranaguá, sempre com a presença do governador Ratinho Júnior. Ele veio aqui para assinar, para fazer a cerimônia de entrega oficial do projeto de terceirização ou de privatização do canal de acesso à iniciativa privada. Esse projeto foi entregue ao Tribunal de Contas da União, algo inédito no país. Qual é a sua sensação? Bom, primeiro, o nosso governador, ele é um incentivador do nosso litoral. Tantas obras acontecendo, então nós temos a ponte de Guaratuba, nós tivemos em Guarda da Praia, nós temos as ações dos portos aqui, teremos investimentos em Antonina, com a Marina, com investimentos nos acessos. Então, o governador, ele cuida do litoral, talvez como nenhum outro governador na nossa história recente. E natural, a infraestrutura também é uma paixão dele. E todas as ações do Porto ele nos apoia. Então, esse projeto, um projeto também disruptivo, um processo iniciado num governo anterior, no governo federal, lembrando que esse projeto ele é feito em parceria com o Porto, porém quem toca esse projeto é o governo federal por uma questão legal. E esse projeto começado lá em 2022, se eu não me engano, veio uma mudança de governo federal, eles entenderam do benefício que esse processo daria à nossa logística e à nossa comunidade, aos usuários da Portos do Paraná, e eles continuaram. Então, nós chegamos nessa fase de envio ao Tribunal de Contas da União, é a concessão do nosso canal de acesso. Algumas pessoas falam, pedágio, não sei o quê. É tudo uma grande bobagem. Tudo narrativo. Quem não entende ou quem não quer entender, conta essa história. Mas o fato é, hoje nós já cobramos para o navio atracar. Certo. Esse estudo nos provou que se nós terceirizássemos esse serviço à iniciativa privada, que hoje já é terceirizado, hoje não é o Porto, nós fazemos um contrato público, mas é uma empresa terceirizada que executa. Só que esse contrato público, ele é limitado a 5 anos. 5 anos, então, natural, a hora que o cara faz a cotação de preço, ele coloca um monte de risco, um prazo curto, então, todas as variáveis que deixam um serviço que poderia ser mais barato, Mais caro. se estruturado no longo prazo. Claro. E esse projeto de concessão vem ser isso. Continua sendo licitado, é uma empresa privada que toca lá, só que com um prazo maior. Então, ao invés dos 5 anos, nós estamos colocando 25 anos. E o que é legal disso? Os estudos provaram que é possível o usuário pagar menos do que paga hoje para a autoridade portuária.
e com 2 metros de profundidade A mais mais. do que tem. Ou seja, muito mais acesso de outros navios, navios maiores, de maior calado. Navios maiores. Ou mesmo navio, nós temos grandes navios aqui, mas eles acabam impossibilidade de carregar na sua plenitude. Ah, perfeito. Então eles acabam carregando um frete morto, que isso é horrível, e isso é precificado. A hora que nós temos um calado mais adequado, mais eficiente, R$ 1 bilhão só para esses investimentos de aprofundamento. Nos 4 primeiros anos, essa é a intenção, nos dará uma posição. E o usuário ele tem uma tranquilidade, tem um preço teto, ou seja, ele não vai poder cobrar do usuário mais do que aquele preço teto. Vai ter uma certa previsibilidade. Tem a previsibilidade. E se ele não entregar o serviço permanente, o usuário tem diversos descontos tarifários e nós temos mecanismos de fiscalização, cobrança e ação, junto da Marinha do Brasil, junto do Tribunal de Contas da União, da agência reguladora, para que nós tenhamos a garantia permanente desse serviço sendo prestado com qualidade aqui no Porto. E por isso que é disruptivo. E isso chamou a atenção do quê? Dos outros portos. Então, Santos começou a desenvolver, Rio Grande, claro, eles esperaram o nosso resultado, e a hora que a gente ficou maduro com esse projeto, eles começaram também a desenvolver de forma paralela. Mas nós seremos um primeiro de um modelo que vai ser replicado para o país. Mas o orgulho é o estado do Paraná sendo Fazendo história de novo. se posicionando. Obviamente, foi um trabalho desenvolvido por nós, pelo governo federal. Então, um crédito dividido, 4 mas mãos. nós tivemos aqui a possibilidade de trazer um pouco do nosso conhecimento para esse processo, o que ajudou bastante. E junto com muitas discussões, parece que não foram 2 anos de processo parado, 2 anos de discussões desse processo, até que a gente encontrasse um modelo que fosse seguro para nós, seguro para os usuários, e nós tivéssemos naturalmente uma atratividade do setor privado em participar. Então essa modelagem construída nos dá uma garantia de que é uma modelagem positiva, é uma modelagem segura. Então todo aquele papo furado de pedagiamento, é tudo Balela. balela. É um projeto seguro e que o usuário não será penalizado, pelo contrário, o usuário terá um benefício muito maior. Quem sabe pagando menos e tendo 2 metros a mais de condição. Cada metro representa 7.000 toneladas a mais no navio. É muita coisa, né? Presidente, tem planos para 2025 de mais áreas serem arrendadas? Sim, é nossa meta. Quando nós chegamos aqui, e não cabe aqui nós discutirmos por que ou não, mas 90% dos nossos contratos de ocupação diária tinham alguma não conformidade. Uns tinham contratos precários aguardando licitação, alguns aguardando licitação desde 2012, desde 2009. Outros tinham liminar judicial porque tinham algum problema no contrato, mas impediam uma regularidade, uma atuação plena da autoridade portuária, exigindo investimentos, exigindo eficiência. Então, nós tínhamos esse cenário. Hoje, após todas as licitações, lembrando que nós fomos o primeiro porto do país e um dos únicos ainda com a capacidade reconhecida pelo governo federal, mediante um instrumento jurídico firmado, para que a gente toque nossas próprias licitações. Hoje, acho que são mais 2 ou 3 portos que tem, mas o único porto que fez licitação e se provou capaz Foi o Paranaguá. foi o Porto de Paranaguá. E com essa regularização dos contratos, nós damos uma capacidade sem igual. Então, nós teremos mais 3 licitações diárias nesse próximo ano. Uma já publicada, 21 de fevereiro, que é o Par 15. Nós teremos o Par 14 e o Par 25. Após essas 3 licitações, absolutamente todos os contratos da Portos do Paraná estarão em situação regular. Não só bom para nós, mas bom para o país. E seremos o primeiro porto do país a alcançar esse índice, uma regularidade plena de todos os nossos contratos de ocupação diária, que vão promover mais investimentos. Só nesses 3 contratos, a gente está falando de investimentos nos próximos 5, 6 anos, após a assinatura desses contratos, de R$ 2 bilhões. 2 bilhões. Aí a gente soma mais R$ 1 bilhão da concessão do canal de acesso. Nós temos um contrato já licitado e o tempo já está correndo para ele realizar os investimentos de mais R$ 1 bilhão, que é o Par 9, que o Fundo Quadra ganhou. Então, só na perspectiva do que já foi feito
nesse último ano. Com o que vai ser acontecido, nós estamos falando de 4 bilhões de reais de investimento em infraestrutura, que não vai só gerar eficiência para o porto, mas gera arrecadação da prefeitura. Nós teremos aqui um recolhimento dos impostos dos tributos municipais durante a execução da obra e depois com os tributos sendo Durante a recolhidos operação. durante a operação. Além dos empregos gerados na execução da obra, além dos empregos gerados nesses novos e melhores terminais que vão acontecer aqui. Então, a Portos do Paraná ela vem de uma forma muito aguda, buscando resolver todos essas não conformidades. Foi uma orientação muito clara do governador. Eu quero que vocês ajustem. Então, com essas diretrizes claras que foi nos passado, e toda a licitação diária ela é complexa, né? Envolve tantos interesses, mas e é um processo burocrático. Para a gente licitar uma área, nós temos que ter uma autorização da agência reguladora, depois nós temos que submeter a consulta pública, depois nós temos que enviar ao Tribunal de Contas da União, onde eles analisam item a item do que nós estamos propondo, e aí sim a gente publica esses editais, e todos são publicados aonde? Na Bolsa de São Paulo, para dar a maior transparência e governança possível. E a gente tem tido êxito, e com certeza teremos mais esses 3 êxitos, além do canal de acesso, no próximo ano. Presidente, eu gosto muito de falar da mão de obra portuária. O senhor sabe da vinculação, da amizade que a gente tem com todos os sindicalistas aqui. E, historicamente, de forma inédita até, o órgão gestor de mão de obra está realizando um concurso que há 30 anos não era feito, sem a entrada de novos TPAs. O Porto continua batendo seus recordes desde que o senhor chegou na gestão há 6 anos, como eu disse. Fevereiro ou março, novos TPAs estarão ingressando nos quadros de estivo, arrumadores, vigias e conferentes, o que deve dar ainda mais agilidade no Porto de Paranaguá. E aí, falando no complexo portuário como um todo, e agregando a mais essa mão de obra que deverá ingressar no ano que vem, o ano de 2025 deve ser maravilhoso na movimentação, então. São perspectivas, né? Tudo pode mudar daqui a 15 dias. Mas com as perspectivas que nós temos hoje, de produção, dos investimentos nos acessos também, os investimentos rodoviários que vão continuar acontecendo nessas estradas que chegam para a gente, na ferrovia sendo melhor capacitada, os investimentos daqui, e junto à mão de obra, que além dessa renovação ou incremento dessa mão de obra, o permanente trabalho de capacitação que se tem é muito forte. O Paraná é reconhecido pelo seu conjunto, nós promovemos essa eficiência, mas os elogios que nós temos aqui, a qualidade dos nossos trabalhadores é sem igual. Obviamente, eles, junto daqueles empresários que acreditam e investem aqui, que formam um conjunto e nos dão a condição de falarmos em grandes obras, em grandes movimentações. Então, somado a isso, essa força de obra, mão de obra suplementar, que vem agregar mais, porque nós estamos fazendo uma movimentação desse ano que os instrumentos de planejamento falavam que a gente ia alcançar em 2040. Lógico que a gente precisa de mais mão de obra para que a gente tenha mais condição de movimentação. Então, com a perspectiva da gente romper esse recorde histórico do ano passado muito perto, e com a perspectiva de uma movimentação também elevada no próximo ano, essa mão de obra vem agregar, e aí sim, nós teremos sim um ano. Todo ano tem sido perfeito. Perfeito porque nós chegamos ao final, claro, com muitas dificuldades, problemas que vão sendo resolvidos e encaminhados ao longo do tempo, mas são anos que chegam ao seu final com índices mais positivos do que negativos. E a gente espera que 2025 seja replicado, um ano com as obras sendo entregues, um ano com as licitações acontecendo e os contratos assinados, com essa mão de obra suplementar, e a gente vem agregando mais capacidade, mais eficiência aos nossos portos paranaenses. Obrigado, presidente, pela entrevista. Um bom final de ano para o senhor e para a sua família, para todos os seus comandados aqui da Portos do Paraná, para todo o complexo portuário, de um modo geral, e que venha 2025 com muita prosperidade, porque o Porto bombando como está, batendo recordes, muito mais dinheiro movimentando na nossa cidade, no Paraná. O Porto é o pulmão do Paraná. Desejamos muito sucesso para você e para o senhor e para toda a sua equipe aqui. Eu que agradeço os votos nossos também a vocês da imprensa que tem feito um trabalho muito bacana ao nosso lado.
Vocês têm dado condição, do Porto apresentar suas melhores, posições, porque é aquilo, né, é tudo uma narrativa. Quando as pessoas não são sérias, as narrativas às vezes não saem. E é aquilo, se é para puxar nossa orelha e a gente merece, a gente está aqui para isso também, mas também para conseguir passar as melhores informações. Então que o ano 2025 seja virtuoso, não só para todos nós, mas todos vocês que acompanham aqui, todos os ouvintes, eh, e os telespectadores que acompanham essas reportagens que vocês, em especial, fazem. Obrigado, presidente. Obrigado. Um abraço.